A vida lhe abre o caminho, se segue. Se quer, se não segue, não quer, não segue, enfim. Eu segui todos os caminhos que a vida me abriu. Eu nasci em Santa Amaro da Purificação, mas nós éramos imigrantes de Santa Amaro. E meu pai era ourives, então eram 3 gerações de ourives na família. Muito embora ele não deixou que nenhum filho dele continuasse como ourives, ele dizia, não, chega, não. Fui para Salvador, fiz vestibular para a Escola de Belas Artes e passei no 2º lugar. E quando eu estudei gravura na Escola de Belas Artes, eu comecei fazendo a gravura com um certo formato já de cartaz, né? A ideia minha era que a gravura ocupasse um espaço na parede. Porque antes a gravura era uma coisinha delicada, pretinha e tal, a guilde, né? Isso é década de 60, entendeu? Por exemplo, isso aqui, olha, é de 68. Isso aqui é de 60, 69. Eu tive uma fase de gravuras eróticas. Essas gravuras foram censuradas na época da ditadura militar. Ganhou o prêmio do Salão de Ouro Preto. Quando eu estive na Nigéria em 77, no Festac, no Festival de Arte da Nigéria, aquele festival foi muito importante por eu ter visto a arte contemporânea da Nigéria. Quando eu voltei, fiz uma série de obras chamada Suíte Afríquia, que ganhou o prêmio do Museu de Arte Moderna, do Panorama de Gravura, muito ligada a coisas que eu tinha vivenciado. Isso é uma monoprint. Depois tem esta. Então, esses efeitos, depois vem a impressão disso, depois de cima disso, e vai acrescentando. Então, ela só termina quando você descobre que ela cumpriu o seu papel. Aqui tem gravuras de fase figurativa, naturezas mortas, aquela geometria, depois tem essa aqui de armar. Aí tem essa história dos tecidos africanos, que na realidade não era africana, era muito mais indígena. Eu acho que se você ver essa obra, que era isso tem muito mais de arte indígena do que arte africana, né? Muito embora eu sempre achei que as gravuras que eu fiz de armar, eu apenas que não tenho as outras, eram muito mais ligadas à questão indígena. E tinha um tipo de gravura, que são essas, por exemplo, essas, que também tem uma certa construção totêmica, sabe? E por isso que eu parti para a escultura. Porque a gravura foi ocupando um espaço que induzia a uma perspectiva, induzia a geometria, uma certa construção que tinha um lado totêmico mesmo. Essa série de gravuras foi, de certo sentido, a introdução para as minhas esculturas. Muito embora eu já tivesse feito isso muito antes com os painéis que eu fiz em edifícios na Bahia. Cosmogonia dos símbolos.
A ideia era de juntar a minha geometria a uma construção desses símbolos ligados à questão africana da Bahia. Não era uma obra claramente representando o orixá. Eu unia a geometria a certos aspectos religiosos. Mas também não era uma arte religiosa, era uma coisa simbólica mesmo, que eu chamei de cosmogonia do símbolo. Tenha um significado e não tenha, entendeu? Seja e não seja. Pois é, eu caí na geometria porque eu trabalhei muito com arquitetos. Eles me convidaram para fazer obras que pudessem ser incorporadas. E aí eu fiz vários painéis que à distante você tinha diferentes materiais, como granito, depois outros eu fiz com madeira, outros eu fiz com madeira, cimento e água, outros eu fiz só com cimento e água e chassim, na creche do Itamaraty, em Brasília. E esse chassim molhado, ele brota samambaias. Então era a forma de voltar à natureza num elemento tão rijamente cerebral, geométrico mesmo. A água minava ali para poder nascer as plantas. E nascia, foi muito interessante como proposta. A minha geometria era tão intuitiva. Isso começou na Bahia. Eu não tinha muito contato com a produção concreta do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu não conhecia a obra do Hélio Sica, não conhecia a obra da Lígia Clark. Se eu tivesse que ter alguma influência, eu diria que era mais da África do que da Bahia. Eu tive muito pouco contato com a religião afro-brasileira. São dogmas extraídos da arte paleo-africana. Os totens, a questão totêmica, a questão de repetição, a questão de parte por todo, ou seja, afro-minimalista. Porque, na realidade, há uma ideia construtiva da arte africana, né? Por esses dogmas, não dogmas eurocêntricos, mas os dogmas da arte africana, verdadeiramente. Então, foram os dogmas que, no certo sentido, Picasso usou, Braque, os artistas que estavam ligados muito mais a essa coisa da descoberta da arte africana na Europa, que eram exatamente os artistas cubistas que partiam de uma geometria. A escultura nasce de uma maneira clara, vamos dizer assim, né? Agora, a sugestão de cor é uma sugestão de dar ritmo a um elemento branco, porque o elemento branco, ele cria sombras e luz, né? Mas a cor sugere também esse ritmo. A cor, quer dizer, esse contraste de cor que eu estou usando agora, esses azuis ultramarino com esses laranjas, são formas de que você tem uma forma que cria esses ritmos. As esculturas começou com esse contraste. Primeiro começou com um contraste de preto e vermelho. Depois introduziu os brancos e os amarelos. E hoje ela está reduzida a ou é vermelha ou é azul, que tem o mesmo conteúdo dos brancos, quando a cor é plana, é uma cor só, ou se não, quando eu faço esse jogo entre cores e entre formas geométricas. Estou pintando agora. Quer dizer, eu nunca pintei verdadeiramente. Olha aqui. É uma obra típica da pandemia. E essa é uma obra que eu estou começando a fazer, que é essa daqui, ó. Que é uma obra grande. E que esta obra, ela na realidade é horizontal, ela não é vertical. Essa obra tem os vazados, né? Essa marcação, o que quer dizer baixo, alto, alto, baixo,
Porque o alto e o baixo, e o alto e baixo de outra provoca aquela luz que eu te falei, a sombra. Por outro lado, ela tem esses dois espaços vazados, né? E outros espaços internos vazados, que é uma forma também de construir um trabalho que faça fluir formalmente essas peças. Aqui tem as esculturas que eu fiz agora recentemente. São as esculturas feitas em aço. Quer dizer, eu trabalho com muitas mídias, né? Trabalho com a madeira, a pintura, trabalho com o aço, cortem, que é essas peças aí. Aqui tem um ateliê de onde essas obras são produzidas. O tratamento é uma forma, é uma técnica de fazer com que o zero se encontre com outro zero. Isso daqui, tá vendo? Ele está sultado aqui para poder encaixar. Já foi sultado aqui, aí ele encaixa aqui dentro. Então, algumas obras, por exemplo, minha, estou começando a fazer uma coisa muito, que é exatamente criar, além do espaço vazado, um vazamento a partir de uma forma simples, né? Ou seja, uma lâmina que se levanta no espaço. E quando você vê a obra, você vê a escultura, o relevo, seja lá o que é, basicamente, você vai ter sempre esta lâmina levantada, que ela originalmente saiu daqui. Aí eu levanto ela, para você ter a possibilidade de, sendo uma obra muito fechada, ela cria esses fachos de luz aqui dentro. Essa é a minha geometria atual, minha coisa de fazer com que a obra ganhe uma outra dimensão. Com isso ela forma 3 dimensões. As esculturas subem para cá. Aqui elas podem ser vistas na sua inteireza tridimensional.